A história de Davi não começa em palácios, cercado de luxo ou reconhecimento. Ela começa no campo entre ovelhas, poeira e silêncio. Enquanto reis eram preparados em tronos e guerreiros treinavam para a guerra, Deus observava um jovem invisível aos olhos dos homens, mas totalmente visível aos seus. Davi era o filho mais novo de Jessé, tão esquecido que, quando o profeta Samuel chegou em sua casa para ungir o próximo rei de Israel, ninguém sequer lembrou de chamá-lo. Um por um, os irmãos de Davi passaram diante do profeta. Eram homens fortes, altos, experientes. Mas Deus rejeitou todos eles. Até que Samuel perguntou: não há mais nenhum filho? Foi então que chamaram Davi às pressas, que chegou ainda com o cheiro do campo. E ali diante de todos Deus revelou algo profundo. Ele não vê como o homem vê. Enquanto os homens olham para a aparência, Deus olha para o coração. Naquele dia, Davi foi ungido rei, mas nada mudou imediatamente. Não houve coroa, nem trono, nem aplausos. Ele simplesmente voltou para o campo para cuidar das ovelhas, porque antes de governar um povo, Deus forma o nosso caráter no anonimato. Foi no silêncio do campo que Davi aprendeu a confiar em Deus, a louvar, a enfrentar o medo e a proteger aquilo que lhe foi confiado. Foi ali, sozinho, que ele enfrentou leões e ursos, não com uma espada, mas com fé. O cenário muda completamente quando Israel enfrenta os filisteus. Um gigante chamado Golias desafia o exército de Deus todos os dias. Homens treinados tremem de medo. O rei, Saul, se esconde. E então surge Davi, ainda um jovem, enviado apenas para levar comida aos seus irmãos. Ele não consegue entender o medo que tomou conta de todos. Para Davi, aquele gigante não era apenas um inimigo, mas alguém que afrontava o Deus vivo. Enquanto todos viam tamanho e força, Davi via arrogância e derrota. Com uma funda e 5 pedras lisas, ele se aproxima. Ele recusa a armadura do rei, pois não confia em proteções humanas, mas no Senhor dos Exércitos. Uma única pedra lançada com fé derruba o gigante. Naquele dia, Deus mostrou a toda uma nação que a vitória não vem da força ou da experiência, mas da confiança nele. O menino pastor se tornou um herói nacional. A vida de Davi muda da noite para o dia. Ele passa a viver no palácio Eólodo do rei. Mas o sucesso rápido desperta inveja. O rei Saul, consumido pelo medo de perder o trono, começa a perseguir aquele que o próprio Deus havia escolhido. O mesmo Davi que antes tocava a harpa para acalmar o espírito do rei, agora precisava fugir para sobreviver. Começa então uma das fases mais duras da sua vida. Anos escondido em cavernas, traído, perseguido injustamente por aquele que ele servia. Mesmo tendo oportunidades claras de matar Saul e acabar com seu sofrimento, Davi se recusa. Ele entende algo que poucos compreendem. Não se toca em quem Deus ungiu. Davi escolheu esperar o tempo de Deus mesmo quando poderia acelerar o processo com as próprias mãos. Ele aprendeu a paciência na dor e a fidelidade na perseguição. Após a morte de Saul, o caminho finalmente se abre. Davi é coroado rei. Primeiro sobre a tribo de Judá e depois sobre todo o Israel. Ele conquista a cidade de Jerusalém, estabelece ali a capital e, num gesto de profunda adoração, traz a Arca da Aliança para o centro da nação. Seu reinado é marcado por vitórias militares, expansão territorial e, acima de tudo, adoração. Davi não era apenas um rei. Ele era um homem segundo o coração de Deus, um líder que buscava a presença divina antes de tomar qualquer decisão importante. Mas a história de Davi também nos revela uma verdade difícil. Até os mais escolhidos podem cair. Em um momento de descuido, no auge do seu poder, Davi comete adultério com Betiziba, e para encobrir o seu pecado, arquiteta a morte de Urias, o marido dela, um de seus soldados mais leais. O rei que venceu gigantes é derrotado pelo próprio desejo. Deus, em sua justiça, não ignora o pecado. Ele envia o profeta Natã, que confronta Davi com uma história e aponta o dedo dizendo: esse homem é você, diferente do Saul, que tentou se justificar. Davi não dá desculpas. El se quebra, ele se arrepende profundamente. Muitos dos seus mais belos salmos nascem dessa dor, desse arrependimento genuíno e da busca desesperada por misericórdia. As consequências do pecado foram reais e dolorosas. Sua casa enfrentou divisão, traições e perdas terríveis. Um de seus próprios filhos, Absalão, se levantou contra ele, forçando-o a fugir de Jerusalém. Davi experimentou novamente a fuga, a dor e a humilhação. Mesmo assim, em meio a todo esse caos, ele nunca perdeu a fé. Mesmo quebrado, continuou confiando em Deus. Ele aprendeu da maneira mais difícil que Deus não abandona aqueles que se arrependem de verdade. No fim de sua vida, Davi não pôde construir o templo que tanto sonhou, mas preparou cada detalhe para que seu filho, Salomão, o fizesse. Ele deixou para trás mais do que um reino próspero. Deixou um legado espiritual. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele foi perfeito, mas porque seu coração sempre se voltava para o Senhor. A história de Davi nos ensina que Deus usa os improváveis
trabalha no nosso anonimato, honra a fidelidade e, acima do tudo, restaura os que se arrependem. Davi foi pastor, guerreiro, fugitivo, rei, pecador e adorador, e em todas essas fases, Deus permaneceu fiel a ele. Se Deus transformou um pastor esquecido em um rei segundo o seu coração, Ele também pode transformar qualquer vida que se renda a Ele. Porque o mesmo Deus que levantou Davi ainda está vivo e escrevendo histórias hoje. Um homem improvável, esquecido no campo, levantado por Deus, quebrado pelo próprio erro, mas restaurado pela infinita misericórdia. Davi venceu gigantes no campo de batalha, mas também enfrentou as batalhas mais difíceis dentro do próprio coração. E talvez essa seja a maior lição da sua história. Não é a ausência de quedas que define um homem segundo o coração de Deus, mas a disposição de se levantar em arrependimento vez após vez. Se hoje você se sente pequeno, invisível, ou talvez carregando o peso de erros do passado, saiba que Deus ainda trabalha com corações quebrantados. O mesmo Deus que tirou Davi do campo e o colocou no trono, continua transformando vidas hoje. Se esta história falou com o seu coração, não deixe essa mensagem parar em você. Deixe o seu like, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Inscreva-se no canal, porque aqui nós contamos histórias bíblicas com verdade, profundidade e fé. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus não desiste de quem se arrepende de verdade. E para selar essa verdade em seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus olha o coração, que a paz do Senhor alcance sua vida, sua casa e sua caminhada com Ele.